intimidade com Deus, de buscarmos essa intimidade. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. E quando nós desenvolvemos esta vida de intimidade, nós entendemos a soberania de Deus e percebemos como tudo está debaixo do seu controle. Tudo está debaixo do controle de Deus. E é nesta vida de intimidade que nós passamos a entender isso. Nós não somos perfeitos, mas mesmo assim, mesmo sendo imperfeitos, Deus busca ter comunhão conosco. Mesmo você não sendo perfeito na sua carne, Deus quer ter comunhão com você. Então nós não podemos confundir uma coisa que as pessoas confundem muito, que é salvação com comunhão. Salvação é uma nova vida. Você foi salvo, você entregou a sua vida para Jesus, pronto, você foi salvo. Salvação e comunhão não são as mesmas coisas. Salvação é quando alguém entrega a vida para Jesus e é salvo. A comunhão é quando nós desenvolvemos um relacionamento. Então, comunhão, diga comunhão, é fruto do meu relacionamento com Deus. Então, é importante a gente entender isso, porque Deus sempre buscou ter comunhão com o seu povo. Lá em João, no capítulo 4, versículo 24, eu falei isso quarta-feira, diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes, olha que coisa interessante, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Então, isso aqui nos faz pensar o seguinte: por que num universo com 7 bilhões de pessoas, que nós temos no nosso planeta, 7 bilhões de pessoas, Deus fala assim: o Pai procura os verdadeiros adoradores? O que nos faz entender que essa pergunta eu me fiz: por que Deus procura? Porque a palavra de Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E a Bíblia diz que há um povo que Deus procura. Então, se a gente for parar para pensar, Deus está procurando pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que querem ter intimidade com Ele. Eu também pensei, e falei isso aqui quarta-feira, a mesma razão pela qual 3 milhões de pessoas no Êxodo estão saindo da terra do Egito, 3 milhões de pessoas, e Deus escolheu um homem para falar. Se a gente parar para pensar, havia ali no Egito 3 milhões de pessoas, homens e mulheres de todas, espécie, capacitado de todas as formas, e de repente Deus pega um homem chamado Moisés, e Deus elegeu esse homem para que por intermédio dele, ele fosse o representante de Deus para o povo. A gente vê 7 bilhões de pessoas, Deus está procurando os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. 7 bilhões, 3 milhões de pessoas saindo do Egito, Deus escolhe um homem e elege um homem para ser o representante, para falar com esse homem acerca do povo. Então, é interessante a gente parar para refletir nessas coisas. Olha Números 12, versículo 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Deus fala: olha, se tem profeta no meio de vocês, sou eu que dou visão e dou sonhos. No versículo 7 ele diz assim: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? A pergunta é: será que havia algo de especial na vida de Moisés? Será que há algo de especial na vida desses adoradores que o Pai procura? A pergunta é: Deus tem os seus preferidos?
Deus tem pessoas que Ele ama mais umas do que as outras. Existem homens que são mais especiais para Deus do que outros. Você sabe me responder isso? Existem pessoas que Deus ama mais. Não, Deus ama mais esse filho. Deus amava mais Moisés do que o restante do povo. Será que é isso? O que esses homens tinham no coração que chamava a atenção de Deus? O que essas pessoas, o que Moisés, o que outros homens, outras mulheres da Bíblia tinham que de alguma forma cativava o coração de Deus, ao ponto de Deus dizer: eu falo com ele face a face, esse homem é segundo o meu coração. Deus faz acepção de pessoas, porque a gente olha para Davi, e apesar dos pesares de Davi, apesar de tudo que aconteceu na vida de Davi, a Bíblia diz que ele foi conhecido e foi declarado pela boca do Senhor que ele era um homem segundo o seu coração. Então Deus faz acepção de pessoas? Eu vou te responder, não. Deus não faz acepção de pessoas. Então o que pode ser, bispo? Deus faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de atitudes. Porque se nós pegarmos, né, os heróis da fé, a Bíblia diz que esses homens, lá em Hebreus 11, fala que eles largaram a vida, muitos se entregaram à morte, sofreram, foram humilhados, escarnecidos, rejeitados, né? Tudo que esses homens passaram, o que a gente consegue entender? Entre outras palavras, né, para você entender, não é Deus que faz acepção de pessoas, não é Deus que vai categorizar quem é melhor ou quem é pior. Na verdade, é o quanto nós queremos Deus nas nossas vidas. É o quanto nós queremos nos envolver. Porque nenhum filho é mais ou menos filho do que o outro. Não há, diante do Senhor, acepção. Não há filhos prediletos. Não são alguns filhos que o Senhor prefere mais. Na verdade, são alguns filhos que preferem mais a Deus. São alguns filhos que querem mais a Deus. E quando a gente vê isso, é importante a gente entender. Porque, olha primeiro aos Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor, aquele que é uma busca nossa. É uma busca nossa. Deus não está procurando em você a perfeição. Seja perfeito e eu vou te amar. A gente vê que no meio do caminho você pode ter falhado, pode acontecer muitas coisas. Agora, isso, uma vez colocado diante de Deus, ajustado diante de Deus, e a sua vida diante do Senhor, Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter comunhão conosco. Bispo, por que muitas coisas acabam não acontecendo? Porque a vida de milhares e milhares de pessoas na obra de Deus parece que está se esfriando, se esvaziando. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Não é Deus que está distante de nós. Não foi Deus que se afastou de nós. Nós é que através da nossa carne, da nossa atitude, da nossa conduta, temos nos afastado de Deus. Não foi Deus que se afastou de você. Não foi Deus que perdeu o interesse. Não foi Deus que perdeu o amor. Quem perde o primeiro amor é o homem, não é Deus. Quem deixa Deus de lado é o homem, não é Deus que nos deixa de lado. Então, é para a gente refletir nessa manhã. Esta é a tônica, né, da nossa comunhão. Nós nos unimos, a busca pela unidade é nossa. Então, o que vai determinar, por exemplo, de pessoas? Não há um filho melhor, mas o pai procura, o pai está procurando. Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os afazeres do mundo, os atributos, as coisas, as decepções, os problemas, as angústias, um monte de coisa que a gente passa, a gente não percebe que isso está interferindo na nossa relação com Deus. E o Pai está procurando homens e mulheres que estão disponíveis para que Ele possa usar. Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer uma obra extraordinária através da sua vida. E às vezes nós não percebemos isso. Às vezes nós não estamos percebendo o que está acontecendo com a nossa vida em Cristo. Eu quero dizer isso mais uma vez, entenda pelo Espírito Santo de Deus. Salvação é uma coisa, é inconteste.
Está aqui, não há quem mexa na salvação. Agora, comunhão, aonde Deus manifesta a sua bênção, aonde Deus gera alegria, aonde Deus transforma, aonde Deus faz o sobrenatural acontecer, não é no campo da salvação. Salvação é um fato, é morar, é voltar para o céu, é a eternidade com Jesus. Isso é salvação. Agora, o demais, o Senhor diz, desenvolvei a sua salvação com temor e tremor. Então, o desenvolvimento, através da nossa comunhão, da nossa vida com Deus, a nossa caminhada é longa. Por isso, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Então, o que vai determinar tudo isso é a nossa atitude, o quanto nós queremos. Bispo, eu não quero, ok, tudo bem. Se você não quer, a Bíblia diz que o Pai vai procurar, e Ele vai encontrar os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu não quero esse envolvimento, bispo, eu não quero isso na minha vida, ok. Fique no campo da salvação e se dê por feliz por ser salvo, porque Deus não vai tocar na salvação. Agora, existem outras coisas que só são manifestadas completamente na vida de um homem e de uma mulher, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós buscamos ter comunhão. Você sabe que, às vezes, a nossa busca é ter comunhão com pessoas, principalmente quando alguém na esfera da sociedade tem um certo prestígio. Você viu como é bacana quando você encontra alguém que é importante, né, em algum lugar, no aeroporto, aí você bate uma foto, parece que você se sente mais valorizado por estar ao lado daquela pessoa. Ontem eu estava conversando com um irmão em Cristo e eu falei, ao longo desses 20 anos aqui, 10 anos em Santos, aí eu somei, falei 30 anos pastoreando igrejas, às vezes a gente tem uma certa utopia, a gente não percebe, às vezes a gente acha que a credencial de alguém, né, traz benefício ao ministério. Não, porque na minha igreja, fulano de tal, frequenta a minha igreja. Não, porque a minha... Amado, isso tudo é vaidade, é correr atrás do vento. A pessoa principal aqui é Jesus Cristo, não é você. A pessoa principal aqui, que nós estamos aqui para prestar um culto, é o Senhor. Mas Ele é tão misericordioso que num culto a Ele cuida de nós. Que num culto a Ele nos ensina como Ele quer ter intimidade conosco, porque através desta intimidade, Ele vai te revelar coisas que você precisa entender, que estão ocultas, guardadas no teu coração. Tem coisas no seu coração que você só vai aprender e só vai entender, de fato, quando você tiver intimidade com Deus. Quando você buscar essa intimidade com o Senhor. E muitas vezes o Senhor reclamou do seu povo. Muitas vezes Deus se expressou. Sabe quando acontece em casa, às vezes a esposa chega, né, a bispa às vezes fala, amor, vamos conversar aqui. Olha essa situação, precisa isso aqui, precisa ajustar isso. E às vezes você ouve, e assim, a pessoa está abrindo o coração, está expondo o que precisa ser ajustado. Isso é importante. Se expressar. Deus às vezes se expressa. Deus muitas vezes se expressou. Através do profeta Malaquias, no capítulo 1:13, ele disse assim, ele se expressou. E dizeis, que canseira, estou cansado, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo? Assim fazeis a oferta? É assim que vocês fazem oferta para mim? O Senhor diz, aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, o que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre as nações. Então o que Deus está falando aqui? Deus se sentia desonrado quando lhe ofereciam o resto ao invés das primícias. Eu queria, em nome de Jesus, chamar a sua atenção para isso, porque Deus está procurando os adoradores que adoram em espírito e em verdade.
Deus está procurando ter um relacionamento conosco. A gente tem que parar para pensar qual é o nível de relacionamento que hoje nós temos desenvolvido com Deus. No campo da salvação? E quando eu digo relacionamento com Deus, eu não estou falando de servir na igreja apenas. Isso não é um termômetro, eu faço na igreja, eu não faço. Não é só isso. É como você tem se apresentado diante de Deus. O que você tem oferecido ao Senhor. Sabe aqui, quando eu leio esse texto, eu vejo que Deus nos deu através de Cristo o que Ele tinha de melhor. Ele deu o melhor. E às vezes nós sempre encontramos uma desculpa para não oferecermos o melhor para Deus. Mas oferecer o melhor para Deus é uma questão de prioridade. Oferecer o melhor para Deus é quando nós priorizamos oferecer o melhor. É quando nós buscamos esta relação, este relacionamento. A Bíblia mostra essa questão dos graus de intimidade. Eu quero dizer novamente, Deus não faz acepção de pessoas, não é o quanto Deus te ama, porque Deus te ama, Ele já provou isso. É o quanto nós demonstramos que nós amamos a Deus. E lá em Ezequiel, isso foi uma palavra profética que o Senhor trouxe ao nosso ministério, salvo engano, no ano passado, retrasado, que diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma trena. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam pelo meio dos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos, pela lombar. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deveriam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que a margem do rio estava grande, abundante, de árvores, de um lado e do outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O que significa isso? E a gente pode entender o nosso nível de relacionamento com Deus. Às vezes o nosso nível de relacionamento com Deus é água que dá no tornozelo, é um relacionamento superficial. E aí muitas coisas estão desajustadas. E por quê? Porque nosso relacionamento com Deus é um relacionamento superficial. Outros águas está dando no joelho, outros no lombo. A verdade, amados, entenda que eu vou te falar assim, de coração. A grande maioria estão vivendo apenas o primeiro e o segundo nível do relacionamento. Água no tornozelo, água no joelho. Várias pessoas querem tudo que Deus pode lhes oferecer, mas não estão dispostas a ter um relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo fala que em Hebreus existia um véu que fazia a separação de 2 recintos, o santo e o santo dos santos, aonde só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer ali um sacrifício. Mas a Bíblia fala que esse véu foi rasgado. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, nos dando, a partir daquele momento, o acesso, não apenas ao santo, mas ao santo dos santos, ou seja, um lugar íntimo,
o lugar mais íntimo, porque esse véu separava um lugar espiritual. Ele traz uma ligação espiritual de um lugar sagrado para um lugar totalmente sagrado, onde Deus se manifestava. E esse véu foi rasgado. Nós passamos a ter este acesso direto ao Senhor. Nós passamos a ter esse acesso a Deus. Só que aí, isso é narrado em Mateus 27:51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, o véu foi rasgado. Mas o apóstolo Paulo fala que mesmo esse véu tendo sido rasgado, olha como nós vivemos até os dias de hoje, ou muitos de nós vivemos até os dias de hoje, segundo aos Coríntios 3,14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O apóstolo Paulo declara que existe um tipo de véu que está no coração de algumas pessoas. Existe uma separação, uma dureza no coração, existe algo. Embora o véu tenha sido rasgado, muitos não têm a coragem, a ousadia de se colocarem disponíveis para Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida com Deus é uma vida de abnegação. A vida com Deus é uma vida de entrega. O Senhor demonstrou isso com muita clareza quando Ele mesmo se entregou por nós naquela cruz. Então, a vida do cristão, ela requer entrega. Todos vivemos altos e baixos na vida, mas a entrega, ela é totalmente necessária, até mesmo para que o Senhor possa estar agindo, transformando, curando, lapidando e renovando os nossos corações. Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus quer te encontrar no Santo dos Santos. Deus quer te encontrar no lugar mais íntimo. Deus quer esta comunhão conosco. Deus nos chama como igreja para uma comunhão. Tem coisas que nós não sabemos, tem coisas que nós não percebemos, tem coisas que nós não vivemos ainda, porque nós não chegamos nesse lugar de intimidade. Sabe que quando você tem intimidade com alguém, segredos são contados, segredos são revelados, as pessoas se abrem, coisas, você conhece a intimidade das pessoas. Quando você tem alguém muito íntimo, muito próximo de você, você acaba conhecendo a intimidade dessa pessoa. E Deus quer te revelar coisas muito íntimas. Deus tem coisas para fazer nas nossas vidas que talvez nesses últimos anos não aconteceram ou não foram feitas porque nós não nos demos conta de que Deus está nos chamando para essa intimidade. Eu volto a dizer, amados, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro para você. Sua salvação é uma coisa. E vou te falar de todo o coração, isso aí não vai mudar nunca. Deus não vai mexer na tua salvação. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia fala de predestinação, de eleição. Elegeu, escolheu, é um filho. Uma vez filho, filho para sempre. É como o filho pródigo, falhou, fez um monte de coisa, ele volta, o pai o recebe, o ama. Isso é salvação. Agora, intimidade, comunhão, a gente percebe que é para quem quer ter. É uma busca sua, não de Deus. É um desejo seu, não de Deus. Quando nós oramos e falamos assim, Senhor, eu quero ter mais comunhão contigo. Senhor, sabe, eu quero ter intimidade contigo. Na verdade, Deus diz, eu também quero, vem. E eu vou te mostrar quem eu sou. Jesus dizia para as pessoas, ei, Pedro, larga tudo e me segue, vem. Porque eu vou fazer, se você vier, eu vou fazer de você um pescador de homens. Deus está te chamando para fazer de você a melhor versão possível, mas vem.
Nós estamos chegando no final do ano. Quantos anos mais nós vamos nos contentar com o fato de sermos filho? Porque a Bíblia narra que o pai do filho pródigo tinha 2 filhos. Um que fez tudo o que não podia fazer. Desonrou o pai, fez tudo o que não podia fazer. Ele se arrepende, pequei contra o céu, pequei contra a terra, se ajoelha, o pai diz, você estava morto, você reviveu, vem, eu quero você. Mas havia um outro filho, que foi questionar o pai. E o pai falou, eu sempre estive aqui. Ah, mas ele aprontou, ele fez e aconteceu. Você, meu filho, estava morto, eu te amo igual. Você nunca me deu um bezerro, nada. Agora você está matando um boi por ele. Quantas vezes, como filhos, nós estamos olhando para aquilo que não dá fruto, ou para qualquer outra coisa, estamos nos esquecendo de que nós somos filhos, e que Deus tem uma obra para nós. Será que nós vamos nos contentar apenas em estarmos na casa do Pai e pronto? Será que estar na casa do Pai nos basta? O Pai quer você na mesa. O Pai quer ter comunhão. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo tinha 2 filhos. Um que falhou, se reconciliou, e o outro que julgava a conduta do pai. Em João 4:23 diz, mas vem a hora. E aí a Bíblia diz assim, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. O Pai está procurando, amados. São esses que o Pai procura. Deus deu grandes experiências, por exemplo, a Enoque. Enoque foi arrebatado. Deus não faz acepção de pessoas, mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não viu a morte. A Bíblia fala de uma galeria de homens, heróis da fé. O que eles fizeram de extraordinário? Deus pediu para Noé fazer uma arca, ele fez. A Bíblia fala que Abraão foi o pai na fé, mas se você ler a história de Abraão, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. A gente percebe que tudo que ocorreu de extraordinário foram pessoas que sempre estiveram próximas de Jesus. Pedro teve suas condutas, mas ele andou sobre as águas. Ele disse, Senhor, se é você mesmo, eu quero, vem. Sempre que a gente diz, Senhor, eu quero, ele diz, vem experimentar. Vem beber dessa água para você não ter mais sede. A Bíblia fala de Jacó, que numa luta épica com o anjo, em alguns momentos fala que era contra o próprio Deus, lutou com Deus, a Bíblia diz. Eles, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te solto. O Senhor toca na coxa dele, abençoa ele e muda o nome dele de Jacó para Israel. Sempre que nós estamos na intimidade com Deus, José interpretou sonhos, Deus deu a ele visão. O ápice, Moisés falava face a face com Deus. Elias e Eliseu foram 2 grandes profetas, profetas maiores. Um vai para o céu, a capa fica, tipificando ali a continuidade do chamado, de um legado profético. O apóstolo Paulo foi levado ao 3º céu. Daniel foi livrado da morte. E tantos outros que a Bíblia cita. O que essas pessoas têm em comum? Se você perceber, amados, todas essas pessoas
tinham uma busca frenética por Deus. Eu queria, nesses minutinhos finais que eu tenho, dizer que às vezes a nossa busca, ela é pelo nosso próprio interesse. A nossa busca é pelo nosso entendimento. A gente acha. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha demais. Sabe qual é o nosso problema? A Bíblia manda a gente não olhar na carne, a gente olha na carne. A Bíblia manda a gente não julgar, a gente julga. Quantas coisas nós já fizemos e a gente não percebe que isso nos leva para um lugar fora da intimidade, da comunhão com Deus. Mas Deus quer ter comunhão com você. Deus está te chamando para ter comunhão. E quando eu estava encerrando essa mensagem, eu pedi para o Senhor me dar uma palavra. Eu falei, Senhor, eu quero uma palavra para testificar isso. Fala ao meu coração assim, de forma mais clara que o Senhor puder. Eu abri a Bíblia em Mateus. E caiu no capítulo 10, no versículo 38. E para mim foi a testificação do que Deus queria falar aos nossos corações. O Senhor diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á as recompensas. Então nós devemos tomar como exemplo os próprios homens citados na Bíblia Sagrada, que se entregaram, se sujeitaram, da fraqueza tiraram força, se reinventaram, foram transformados, foram lapidados. Mas o que essas pessoas tinham de mais precioso é que essas pessoas queriam estar perto de Deus. Querer estar perto de Deus. A bênção está no Senhor. E às vezes nós fugimos dele. A bênção está no Senhor. Nós queremos a bênção, mas não o Senhor. É impossível. A bênção sem quem abençoa. A bênção sem o abençoador. É impossível a vitória sem aquele que dá a vitória. A gente tem um monte de possibilidade aí fora. Nós temos um monte de distrações, nós temos um mundo vasto aí fora. Nós temos coisas para nos entreter o dia inteiro se nós quisermos. Nós temos coisas que se nós quisermos nos dedicar a fazer, nós vamos fazer com prazer para a nossa carne o dia inteiro. Mas a bênção é para quem abre mão disso e busca ter comunhão com Deus. É para quem busca estar perto do Senhor. E eu queria encerrar orando com você. Porque a Bíblia diz que Ele procura aqueles que realmente têm um coração que arde, que deseja Ele, que quer conhecê-lo, que quer intimidade, que quer um lugar íntimo. Nós fizemos uma reunião extraordinária recentemente. Eu acho que todas as pessoas que vieram falar comigo, foi a reunião, acho que mais prazerosa que nós tivemos de oficiais ao longo desses 20 anos. E aconteceu uma coisa, foi em novembro agora, eu estava no instituto, e eu estava ali sentado, a gente estávamos com uma roda de violão, comendo um lanche, comendo uma pizza. O pastor Teodoro estava tocando violão, todo mundo conversando ali. E aí ele falou assim: bispo, fala para mim como foi sua conversão. E estávamos numa roda ali e eu comecei a falar. Falei, meu Deus, olha o que o senhor fez. Passou um filme na minha vida. E na reunião de oficiais eu pedi para que cada um falasse um pouquinho sobre a sua conversão. Como foi que você encontrou Jesus? Como você estava? Como foi? E cada um que estava na reunião
relatou como foi que Jesus o alcançou. E aí, ao final da reunião, a diaconisa Carmen brincou, falou, isso foi um podcast. Todo mundo abrindo o coração. A bispa deu um testemunho forte, lindo. Foi assim um momento tão precioso, de cura para os nossos corações, para nós lembrarmos de onde Deus nos tirou. O salmista fala que eu jamais me esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Eu queria nessa manhã fazer essa reflexão com você. Eu queria que nessa manhã você fechasse os seus olhos e pensasse em que condição Jesus te encontrou. Em que condição você estava quando Ele encontrou você? O que mudou de lá para cá na sua vida? Será que essa mudança te afastou ou te aproximou de Deus? Eu percebi que algumas coisas na minha caminhada me afastaram um pouco de Deus, me fez me perder. Mas graças a Deus que o Senhor sempre nos resgata. Não há nenhum problema se você perceber que alguma coisa que Deus te deu, que aconteceu, te tirou. Volta. Volta. Volta para dentro do barco. Porque dentro do barco é um lugar seguro. Toma a tua cruz de novo, para que você seja encontrado digno, siga. Eu queria que você fechasse os seus olhos, se você assim quiser, obviamente, que você refletisse um pouco. Reflita. O que você sonhava? O Senhor sente saudade de algumas pessoas. O Senhor sente saudade. O Senhor criou o homem para comunhão. Todo dia. A Bíblia diz que todo dia, Deus ia até o Éden para ter comunhão com Adão. Todo dia. Todo dia. O Senhor ia e perguntava como Adão estava, porque o Senhor tinha prazer na comunhão com Adão. Até o dia que ele foi e Adão havia quebrado a comunhão com Deus. Mas a comunhão era tão importante que o próprio Deus assume a forma de filho, vem para nos reconciliar, para nós voltarmos a ter comunhão com Ele. Pensa um pouquinho, em quais condições o Senhor um dia te chamou? Como estava a tua vida? Se pergunte se foi o que Deus te deu que te afastou dele. Porque o que afastou Adão de Deus foi tudo que Deus havia lhe dado. Deus havia lhe dado tudo. E foi exatamente o que tinha no jardim que quebrou a comunhão. Talvez tenha algo no teu jardim, na tua vida que está quebrando isso. Ou talvez você nunca se deu conta, talvez você nunca percebeu. Mas o Senhor está te chamando hoje para essa comunhão. O Senhor está te chamando hoje para essa nova vida. O Senhor está te chamando hoje porque Ele quer ter comunhão com você. Ele não vai te amar mais ou menos. É que existem coisas que só na intimidade você vai saber. Não é porque há um filho preferido. É que quando ele pega Moisés, ele amava todos, mas Moisés buscava ter intimidade com ele. Ele amava todos, mas Davi
ele via algo no coração de Davi que ardia mais do que os outros. Será que alguma coisa endureceu o teu coração? Será que alguma coisa te afastou? Talvez você nunca tenha tido comunhão, ou essa experiência de ter comunhão com Deus. Talvez você diga: bispo, eu não sei como. A Bíblia diz que aquele que me buscar de todo o coração, aquele que orar, aquele que se ajoelhar, aquele que pedir, busca isso. Pede para Deus te ajudar. Talvez você se sinta como um filho pródigo, você não sabe nem para onde ir, pede para Deus te ensinar para onde você tem que voltar. Pede para Deus trabalhar isso no teu coração. Pede para Deus quebrar o que precisa ser quebrado. Quebra, fala: Senhor, quebra a minha vida, faz-me de novo. Diga: Senhor, eu quero ser um vaso novo. O resto é vaidade, é correr atrás do vento. O resto é resto. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.